Boa noite, amados e amadas. Prazer estar aqui com vocês. Esse horário, muitos já estão se preparando para dormir, mas nunca é tarde para aprender, para ter conhecimento. E por ser um tema muito considerado assim meio que pesado, não é algo que crianças ou pessoas muito novas possam não digerir esse assunto bem, eu preferi fazer a live mais tarde, até porque tem menos movimentação, no sentido você já está mais tranquilo, mais calmo, pronto para descansar, vai ter mais atenção para escutar sobre maldições hereditárias e heranças transgeracionais. Alguém que está online já ouviu falar desses termos? Acredito que a maioria das pessoas que são cristãs já devem ter ouvido falar sobre maldições hereditárias. Maldições hereditárias têm outros títulos, com vários títulos dados, não só esse, mas heranças espirituais, legados espirituais, é o mesmo significado. Então, a psicogenealogia e a biologia, elas estudaram mais a profundo essa questão dos padrões de repetição, e hoje nós temos aí também cientificamente provado que existem as repetições, sim, existem as repetições de padrões, de comportamentos e outras coisas mais que se repetem de geração para geração. E essa live eu vou explicar detalhadamente, inclusive com um exemplo bíblico de como isso acontece nas famílias. No decorrer do processo, você com certeza vai se lembrar de alguma situação da sua própria família. A primeira vez que eu fui em uma palestra que falava sobre isso, automaticamente se abriu um leque na minha mente. E eu descobri por que eu tinha alguns comportamentos. Então, começando, nem tudo que a gente faz é porque nós mesmos decidimos por conta própria. Muito que a gente faz, muitas das decisões que nós tomamos, vem de padrões que estão instalados no nosso cérebro, na nossa mente. E isso faz com que você tome certas decisões. Então, toda decisão por impulso, toda decisão assim que vem de imediato na sua cabeça, ela pode não ser sua ideia. Pode ser uma ideia de alguém que já fez várias vezes isso na sua família, mesmo que você não tenha conhecido essa pessoa. Então, vamos começar? Tem 8 pessoas online. Se vocês puderem compartilhar essa live, já agradeço. Então, a diferença entre maldições hereditárias, heranças espirituais, legados espirituais, para heranças transgeracionais, é que, biblicamente, você vai estar nessa situação de maldição diante dos pecados cometidos. Porque aí o adversário de nossas almas consegue entrar e te influenciar de alguma forma para você novamente se ver naquilo que já aconteceu na sua família lá atrás, né? Biblicamente tem a ver com o pecado, mas vou detalhar mais sobre isso mais à frente. Resumindo, né?
E a herança transgeracional, já abordada pela ciência, é biologia. Nós herdamos também comportamentos dos nossos antepassados. Nós herdamos pensamentos, memórias, nós herdamos traumas, ficam tudo instalado numa palavrinha chamada RNA. E você traz isso dentro da sua mente. Então, vou exemplificar para vocês. É como se você nascesse com um chip de informações de todos os tipos de decisões e comportamentos que a sua família já tomou e já se comportou até hoje. Você tem esse chip de informações, como a sua avó lidava com as coisas, como que ela tratava o marido, como que ela enfrentava uma traição, como que ela enfrentava os problemas da vida, que tipo de homem ela escolheu, que tipo de coisa que era mais favorável para ela naquele momento. A nossa mente, ela quer sobreviver, ela não tem discernimento. Como a mente não tem discernimento, e é importante para a nossa biologia, é sobrevivência. Então, se a mãe escolheu um pai violento, um homem que batia nela para casar, mas ela ficou 20 anos casada com esse homem, mesmo do jeito que foi, ela conseguiu sobreviver com esse homem. Esse padrão é instalado como certo e ideal dentro da mente. E ela passa através, dos genes para suas futuras gerações, as outras mulheres da família. Você já nasce com os óvulos, esses óvulos já vêm de outras gerações de mulheres. E então vem essas memórias e essas decisões, esse chip cheio de informações, vai passando também para esses genes, para esses óvulos, para as nossas memórias. E aí, diante de uma decisão, em vez de nós produzirmos um comportamento nosso e novo, a mente prefere o que ela já conhece. Então, ela vai lá nesse chip de informações e vai verificar como que as mulheres da sua família lidavam com isso. Elas viveram bem assim, então elas viveram bem entre aspas, né? Elas sobreviveram assim, então é assim que tem que ser, então é assim que você tem que se comportar. Então é esse tipo de homem que serve para você. A mente estabelece isso. Ele pega essa informaçãozinha e joga para você, para não ter trabalho de começar algo novo. Tudo que é novo para a mente é algo desafiador. Então, ela prefere buscar as informações lá no seu inconsciente, lá nas suas memórias, do que produzir um novo comportamento. Existem exceções, claro. Por exemplo, às vezes pode passar de pular uma geração e acontecer com outra pessoa. Por exemplo, talvez essa mãe não repetiu o que a avó fez, mas aí a neta tem acesso a isso e repete. Acontece também de pular algumas gerações e ir para outras, entendeu? Mas estão ali, as memórias estão todas ali instaladas. E devido a isso, devido ao ser humano não ter a atividade de ficar pensando nas suas decisões, de conhecer os seus antepassados, de saber a história da sua família, ele repete as mesmas situações. Ele vai sendo guiado pelo seu discernimento, pela sua mente ignorante, vamos dizer assim. Então, o Jung dizia, se você não conhece a história, a história da sua família, você tende a repetir
e tende a ser guiado pelo seu inconsciente. Isso já está dentro dos estudos da psicologia. E então, biologicamente, são informações gravadas no seu inconsciente, nas suas células do seu corpo. Então, você não herda só a cor da pele, você não herda só a cor dos olhos, você herda também comportamentos, memórias, traumas e formas de fazer, decisões. Você herda tudo isso. E aí, antes de haver estudos, a Bíblia, as pessoas, os cristãos, os evangélicos, eles se aprofundavam muito como uma maldição, como se fosse algo só sobrenatural. Claro que tem o sobrenatural por trás, porque o adversário das nossas almas já conhece tudo o que aconteceu lá atrás e ele vai querer influenciar você a ir realmente por esse caminho. Ele pode querer te direcionar com mais intensidade a isso. E também através dos próprios pecados, da falta da busca, faz você entrar nos mesmos erros. Então, assim, um homem que o pai traía muito a esposa. Então, é falado que ele tem uma maldição, o filho nasce, e aí ele começa a ter esses comportamentos do pai de trair também os seus relacionamentos. Aí é considerado, né, na igreja, que ele tem uma maldição de adultério, porque o pai ou o avô traíam as suas companheiras. Mas, na verdade, ele simplesmente está repetindo o que ficou gravado dentro da mente dele como ideal para viver. É assim que deve ser um casamento, com traição. É assim que eu devo tratar uma mulher, porque os homens da minha família faziam assim. Então, ele se deixa levar por esse padrão, por ele não prestar atenção no que aconteceu lá atrás, não ressignificou, e ele deixa se levar por esse pecado, ele repete o pecado. Então, se você tem o diabo, ele vai influenciar a sua vida se você abrir brechas e se você não conhecer a história real da sua família e você não tomar uma decisão. Você pode começar do zero a qualquer momento a sua história. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho uma maldição na minha família, as mulheres não param em casar, o casamento não dura. O casamento não dura, então isso é uma maldição, mas ela não sabe escolher. Elas escolheram homens que não seguiam os princípios bíblicos, mas não é porque vai na igreja que segue, entendeu? Então você precisa ter essa sabedoria dentro de você para não abrir as brechas, para não ter esse acontecimento de repetição novamente. É bem complexo, porque aqui eu estou tentando explicar de maneira racional. Quando você escuta no culto, não existe esse tipo de explicação. É falado muito assim, por alto, a pessoa não para interpretar. Claro que vai existir uma repetição se não há uma transformação. Mas não foi assim varinha mágica, porque o céu estipulou que todo mundo da sua família vai ser desse jeito. Não existe isso. Existe você tomar decisões e não saber seguir o que a Bíblia realmente prega, né? O que a vontade de Deus. Se você não é obediente, não tem sabedoria, não procura o conhecimento, não procura um discernimento espiritual, você tende a cair nessas ciladas chamadas maldições hereditárias. O diabo, ele fica
em volta, louco para você abrir uma brecha para as coisas negativas que aconteceram com a sua família acontecerem também com você. Mas você tem sim como quebrar esse ciclo. Existe uma esperança, né? Não é uma coisa definitiva. Só é definitivo se uma pessoa não tiver raciocínio, se a pessoa for uma pessoa com demência, mas se ela tiver com a sua estrutura psíquica na sua normalidade, ela pode buscar meios para não repetir esses problemas familiares. Entendeu? Porque, olha só, por que a pessoa, mesmo da igreja, ela vai em vários retiros, ela vai em congressos, ela vai em vários encontros de cura da alma? Elas voltam para casa e continuam do mesmo jeito. É só uma emoção do momento. Por que elas continuam do mesmo jeito? Porque não é varinha mágica, precisa também ter os seus próprios movimentos. Deus só faz o que nós não fazemos. O que nós não fazemos, o que nós não podemos fazer, né? O que é impossível para nós. O que é possível você trabalhar em você, ele vai permitir que você ande naquela trajetória para encontrar esse caminho de renovação. Então não é só orar, precisa ter movimentos em busca da transformação, da mudança, da quebra do ciclo, né? Então você vai profetizar sobre você: eu vou construir uma nova história. Parou em mim essas maldições, parou em mim essas heranças. Eu não vou levar isso adiante, porque eu vou estudar sobre a minha família, vou procurar meios de tratar o meu emocional, de mudar esse condicionamento que está na minha mente, para eu não repetir o mesmo caminho desses meus antepassados. Eu vou agir com sabedoria e não só por emoções. Quando você é guiado pelas emoções, você só vai para o mesmo lugar, que é a repetição de padrões familiares. As emoções são totalmente enganosas. Não devemos confiar no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando, nesses pensamentos que vêm segundo o sentimento. Não é porque eu vi uma pessoa e me encantei que ela serve para mim. Eu ter me encantado à primeira vista já é um sinal que eu posso estar errada. Porque quando você tem um padrão gravado na mente, você pode estar em uma igreja assim lotada de pessoas. Vai ter várias pessoas do bem que você pode se relacionar, mas você vai olhar para aquela que vai te causar mal. Por quê? Porque a sua mente, ela enxerga além de você. Ela, de longe, ela já vê que aquela pessoa tem as mesmas características do seu pai, ou do seu avô, ou da sua mãe. E aí você se interessa pelo que você já conhece, pelo que é fácil. Então, mesmo sendo algo ruim para a sua mente, é conhecido. Você já está acostumado a lidar. Então, uma pessoa boa, uma pessoa que vai te tratar bem, se não existiu esse padrão na sua família, de homem ou de mulher, que vai te respeitar, que vai te tratar honestamente, você vai achar que isso é algo novo e estranho, inconsciente, claro. Você quer isso conscientemente, mas o seu inconsciente não quer. Ele quer continuar fazendo o que ele já está conhecido, o que já é conhecido para ele. Olha, tem uma foto que eu vou mostrar para vocês, que eu deixo aqui no meu escritório. Olha quantas pessoas vêm atrás de você. Imagine que você é essa criança.
Aqui tem a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu avô, a sua bisavó, o seu bisavô e todos esses mais. Tem coisas que você pensa ou faz que estão relacionadas a essas pessoas. Nós não nascemos ontem. Nós estávamos já os nossos óvulos, né? Pelo menos da nossa parte materna, já existiam lá dentro das nossas mães, das nossas avós. Isso é algo assim sobrenatural, né? E quando você fica sabendo desses detalhes, é tipo um divisor de água para você. Então, o que a Bíblia fala, né? Quais são os versículos que falam sobre maldições hereditárias? Ezequiel 2:3. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles eram. São teimosos, porque eles seguiram o padrão da rebeldia. Padrão da rebeldia. Êxodo 25:6. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí, no caso, ele coloca aqui como iniquidade. Então, os padrões negativos para Deus são iniquidades, que foram produzidos, esses comportamentos desses nossos antepassados foram produzidos pela sua própria desobediência, pela sua própria falta de temor a Deus. Nós gravamos isso, quer dizer, isso fica mentalizado como um padrão de comportamento dentro da sua mente, e você tende a cometer esses pecados lá na frente, guiados pela ira, guiados pela falta de misericórdia, pelo desamor. Então, quando a pessoa ela encontra Deus e nasce de novo, é difícil esses padrões de violência ou algo assim continuarem na sua vida, porque você vai ter novos comportamentos. Então é quebrado o ciclo ali. Agora existem outros tipos de padrões, mas vamos dizer assim, meio não tão difíceis, né? Que as pessoas também repetem, que também tem a ver com a falta de obediência. Então, Deus está deixando claramente que Ele é misericordioso. Ele é misericordioso com os descendentes que o amam e guardam os mandamentos. Então, se eu amo a Deus e guardo os mandamentos de Deus, tem menos probabilidade de eu repetir esses padrões de repetição dos meus antepassados, entendeu? Tem também um outro versículo em Deuteronômio 28:15, 45 e 46. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, não virão sobre ti essas maldições e não te alcançarão. Então, se a pessoa, um exemplo, o seu pai se deu mal porque ele fazia tudo ao contrário do que Deus pediu, mas você veio e se renovou em Cristo e ama a Deus e cumpre os mandamentos, não vai se repetir isso na sua vida.
Entendeu? Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que eu te ordenei. E serão entre vós por sinal e por maravilha, como também entre a sua descendência para sempre. Está claro na Bíblia que isso só vai se repetir se você for infiel, desobediente. E se você não tiver um discernimento espiritual de fazer conforme Deus está te orientando, se você for pelas suas emoções, você vai cair dentro dessas maldições, que são os padrões de repetição. Entendeu? É muito lógico, basta a gente saber interpretar. Então não é varinha mágica, Deus não quer a condenação de ninguém, Deus não quer o seu sofrimento, mas os seus próprios atos insanos te levam àquela situação. Então os nossos próprios atos levam a gente àquelas situações negativas. Não é porque Deus não está nos protegendo, entendeu? Então é tudo uma questão de consciência, de obedecer, de prestar atenção. Então, assim, o que a minha família fazia de errado? Eu preciso analisar o que a minha família fazia de errado para eu não querer, de forma alguma, fazer daquela forma. Se eu trago a consciência e mudo, eu quebro o ciclo. Muitas vezes sofremos consequências das escolhas erradas do que maldição propriamente dita, né? Com certeza, é sempre baseado nas escolhas. Gente, nós temos escolhas. Nós temos como fazer escolhas na nossa vida. Só que guiados por essa emoção, baseado nesse padrão que a nossa mente tem dentro dela, vinda dos nossos antepassados, a gente tem a tendência a repetir os erros e cair nessas ciladas. Por exemplo, não para dinheiro na minha mão. Não para dinheiro na minha mão. As portas estão fechadas para mim. Mas eu não aguento ficar com dinheiro na minha mão, porque eu gasto tudo. Por que será que eu gasto todo esse dinheiro? Por que eu não consigo reter esse dinheiro? Porque lá no meu inconsciente tem memórias de escassez, tem o medo de nunca mais vivenciar aquele prazer por ninguém da família nunca ter tido. Tem também as brigas por dinheiro, que traz uma memória de que dinheiro não é legal. Então, se eu tenho na mente dinheiro só traz discórdia, porque a minha família brigava por dinheiro. Isso não é consciente, tá? Fica numa parte do cérebro que você não tem acesso. Você age naturalmente, você não fica pensando isso. Mas é assim que a mente pensa. Então, se o dinheiro trouxe discórdia, se o dinheiro trouxe infelicidade, claro que eu não vou querer ter dinheiro na minha mão. A minha mente vai achar que dinheiro é coisa ruim. E aí eu fico gastando com todo tipo de bobeira que vier para não guardar esse dinheiro. Ou eu quero ser fiel a esses familiares. Eles não foram. Se eles não foram bem-sucedidos, eu também não posso ser bem-sucedido. Eu tenho que ser igual eles foram. É assim que a mente funciona, entendeu? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Podem deixar perguntas. A mente não tem discernimento. Gravem essa frase. A nossa mente não tem discernimento. Ela acredita em tudo que a gente fala,
em tudo que vem na nossa mente naquele exato momento, é produzido por uma mente enganosa e baseado nessas memórias dos nossos antepassados. Por isso a gente acaba tendo emoções negativas e sendo influenciados por essas negações. Por isso que nós temos que nos questionar quanto a tudo que vem na nossa cabeça. Que atitudes eu estou tendo para estar nessa situação? Então, assim, se eu estou fazendo tudo de uma forma propícia para ter escassez, claro que eu vou ter escassez. Se eu sou na igreja, se eu dou o dízimo e mesmo assim eu não estou prosperando, é porque eu estou repetindo um padrão da minha família em algum contexto sobre dinheiro. Eu estou querendo me igualar a eles, continuar igual a eles, querendo ser fiel àquele estilo de vida que eles tinham, ou eu estou apenas usufruindo com prazer, baseado numa memória do que eu não tive. Então eu gasto tudo que vem nas minhas mãos. Existem vários significados que levam a pessoa a não conseguir ser bem sucedido ou estar sempre enrolado. E aí também vem a questão do pecado, porque tudo que sai do equilíbrio se torna um pecado. Então a luxúria, a vaidade, né? Quantas pessoas compram coisas só para mostrar para outras pessoas, para serem aceitas por outras pessoas, gastam tudo que vem às mãos para serem aceitas pelas outras pessoas. Isso não é de Deus, então abrir uma brecha aí para o diabo entrar e devorar tudo que você tem, entendeu? Então não é assim, o diabo colocou uma nuvem negra sobre mim para eu não prosperar e eu tô amaldiçoada. Não é isso, é seus próprios comportamentos que abriram espaço para ele te influenciar, que ele já sabe que existe esse padrão dentro de você, da sua família. Então ele sabe seu ponto fraco, ele vai ficar atiçando você a repetir esse padrão. E se você abre a brecha, ele entra e acaba com tudo. Então, não é só orar, nós temos que praticar a obediência, praticar a oração, pedir a Deus para nos mostrar onde nós estamos errando, pedir a Deus domínio próprio para não ser seguidos pelas emoções, que a maioria das pessoas vão pelas emoções. Estou me sentindo mal com isso, então isso não é bom. Não, pode ser que aquilo ali seja apenas um pensamento enganoso. Não é motivo para você não fazer algo porque você está sentindo dessa forma, entendeu? Assim como as pessoas têm crises, né, de ansiedade, alguma coisa desse tipo, por gatilhos totalmente enganosos. Ela não está em perigo e a mente diz que ela está em perigo e ela produz os sintomas. Vou falar agora um exemplo bíblico sobre essa repetição de padrão. Fiz uma pesquisa genealógica aqui para falar para vocês. Vamos lá para José. Todo mundo conhece José do Egito. Qual a árvore genealógica do José do Egito? Então vem a partir de Abraão, né? Abraão era o patriarca original. Depois vem Jacó, depois vem José. Então, quer dizer, Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, grava aí a árvore genealógica para vocês entenderem. Abraão, Isaac, Jacó e José.
Vamos fazer a análise desse contexto. O que foi repetido de geração para geração na vida desses homens? Comenta aí, se alguém lembrar da história deles. O que vocês acham que teve parecido de um para o outro? Que foi passado aí os comportamentos parecidos. Então, na família de José, né, tem tanto aspectos positivos quanto negativos. Tem aspectos positivos e negativos. Mas aqui a gente vai falar mais sobre os negativos que se repetiram na vida deles. Vamos começar aí pelo padrão de favoritismo e rivalidade fraternal. O primeiro padrão de repetição desses homens foi o padrão de favoritismo e rivalidade fraternal. Na história de todos eles houve favoritismo e rivalidade fraternal. No caso, a preferência, né, de um pai com um filho. Então, Jacó preferia José, que causou ciúmes e rivalidade entre todos os irmãos. Jacó e Esaú, no caso, primeiro começou com Jacó, né? Jacó era o preferido da mãe. E aí houve toda aquela intriga e eles se separaram por causa dessa questão do favoritismo. Então Jacó era favorito, houve a rivalidade com seu irmão Esaú e houve esse conflito entre eles. Depois ele teve José, que eles também escolheu como favorito, e teve uma confusão entre José e os irmãos, levando também à separação. Olha só como que se repetiu, como o comportamento se repetiu. Estava lá dentro da mente deles, essa questão de escolher um como mais, vamos dizer, como se apegar muito a um filho só. Isso não é legal. Abriu brechas aí, né, para um monte de coisas acontecerem entre eles. Então, pais que têm essa preferência com um filho só, eles precisam também ter essa visão, né? Focando nessa parte aqui. Então, teve essa repetição, né? Um preferia a mãe de Jacó preferia Jacó. Causou intriga entre Jacó e Esaú. Isaac, né, preferia Esaú. Depois Jacó preferia José. Aí teve o padrão de repetição do engano e da intriga, né? Essa coisa de enganar, né? Primeiro o Jacó enganou o pai através da influência da mãe para roubar a bênção de Esaú. Foi saído de casa foragido. Depois, José foi enganado pelos irmãos também, que fingiram que ele havia sido morto, mas deixaram ele dentro de um poço onde vários mercadores da época veio e levaram ele como escravo. Então,
foi algo herdado aí, um padrão de repetição. Já era normal dentro daquela família o engano e a intriga. Esses irmãos se comportaram dessa forma porque já tinha dentro deles essa imagem, que é assim que se trata os irmãos, com rivalidade. Entendeu? Por isso que eles chegaram a fazer isso com José, porque diante da situação, viu que o pai preferia José. Aí o que a mente deles fizeram? O que a gente age, como agir nessa situação? A mente foi lá nos arquivos gravados das memórias herdadas. O seu pai, nessa situação, ele enganou o irmão dele e passou a perna no irmão. É assim que vocês precisam fazer. Essa ideia de fazer o que fizeram com José veio dessa memória registrada dentro deles do próprio pai, de como o pai tratou o irmão. Tá tudo dentro de nós. Então vamos lá. Outro padrão de repetição desse contexto entre Abraão, Isaac, Jacó e José. Casaram com mulheres que tinham dificuldades para engravidar. Então ficou registrado no inconsciente deles que mulheres que têm dificuldades para engravidar eram as ideais para eles se apaixonarem e se casarem. E assim foi. Eles atraíram essas mulheres. Então, primeiro foi Abraão e Sara. Sara era estéril e incapaz de conceder um filho. Nesse movimento, ela ficou muito angustiada, tomou lá suas próprias decisões, dando a sua serva para Abraão, onde teve um filho. Só depois que ela teve Isaac. Depois Isaac e Rebeca. A Rebeca também tinha dificuldades de engravidar. E quando ela engravidou, veio Jacó e Esaú. E aí Jacó repetiu a cena novamente, se apaixonando por Raquel, que também tinha dificuldades para engravidar. Que foi quando ela teve o favorito José. Então, Abraão e Sara e Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel tiveram essas repetições, né, de padrões. Aí teve os conflitos também de repetições. Os conflitos que houve aí após essas gravidez, Abraão e Sara, foi a questão dos ciúmes que Sara tinha do filho de Agar. Né? Houve todo um conflito. Abraão precisou mandar a serva e o Ismael embora por causa desse conflito que houve. Aí depois Isaac e Rebeca. Teve o conflito entre os dois filhos, né? A ponto de Jacó enganar o próprio pai por causa da bênção de primogenitura.
Depois Jacó e Raquel. Houve lá que o pai deu a outra filha para Jacó e não a mulher que ele estava realmente apaixonado. E depois teve esse conflito entre os próprios filhos. Então essas histórias destacam os desafios enfrentados pela família de Abraão, Isaque e Jacó, devido às dificuldades de conceder e devido à questão do favoritismo parental. Os conflitos resultantes dessas situações demonstram como questões familiares profundas que podem afetar as relações entre os membros das famílias e moldar o curso da história. Lições espirituais. Essas histórias apresentam paralelos notáveis, mostrando como padrões de dificuldade para conceder e para lidar com os filhos pode se repetir ao longo das gerações. Além disso, essas histórias destacam a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Deus ainda teve misericórdia de todas essas pessoas. Mas poderia ser diferente se eles não fizessem da forma, se eles não desobedecessem, se eles não fizessem conforme o que vinha na cabeça deles, essas histórias teriam sido diferentes. Só que quando chegou, vamos falar agora da boa notícia. Quando você quebra o ciclo, isso para de se repetir. Quando chegou em José, não houve mais esses problemas. Por quê? Porque José, ele já foi mais inteligente. Ele tinha sabedoria, o dom do discernimento. Ele buscava muito profundo a Deus, a ponto de ter dons dos sonhos. Ele tinha dons de administração, então ele era uma pessoa articulada mentalmente. Ele sabia aprender com os erros dos seus familiares, então essa maldição não veio sobre José. Ele não repetiu os padrões dos seus pais, dos seus avós, nem dos seus bisavós. A Bíblia relata que ele teve 2 filhos, logo de primeira, então ele não casou com a mulher estéril. Teve 2 filhos e não é relatado nenhum problema entre José e os filhos. Ao contrário, em Gênesis 37:50 diz que ele... em Gênesis 37:50 fala que ele se casou com Asenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E que ele tinha um bom relacionamento com os filhos. Gênesis 48 fala sobre ele era próximo aos seus filhos. E ele abençoou esses filhos antes da sua morte. Então, José fez tudo diferente. Ele não quis repetir os padrões da família. E isso não aconteceu com ele, porque ele tinha um olhar de observação. Ele tinha um discernimento de aprender com os erros dos outros. Ele tinha uma vida muito centrada em Deus. E ele não era guiado pelas emoções. Como eu sei que ele não era guiado pelas emoções? Porque quando ele foi atacado pela mulher de Potifar, ele não se entregou a essa mulher.
Se ele fosse guiado pelas emoções, ele iria cometer um adultério com essa mulher. Então ele era sensato, ele tinha domínio próprio, ele pensava antes de fazer qualquer coisa. É o que nós precisamos. Então, assim, se eu quero ser livre de maldições hereditárias e livre de heranças transgeracionais, eu vou precisar mudar a minha forma de ver as coisas. Eu vou precisar trabalhar na minha mente, que não é o que vem de imediato, que é o que eu preciso fazer. Eu vou precisar analisar as histórias da minha família e ver se eu estou repetindo algum padrão. Como que a sua mãe e a sua avó se comportam diante das coisas? Mude esse padrão. Se você está fazendo igual a elas, se comportando igual a elas, mude a forma de fazer. Mude a forma de tratar seus filhos. Não é porque você foi criada com grito e a base de surra que o seu filho também precisa passar por isso. Vai depender totalmente dos movimentos que você fizer. Sua vida, ela depende dos seus movimentos. E a mão de Deus vai te abençoar. Você seguindo os mandamentos e tendo sabedoria para não fazer tudo que dá na sua cabeça. Eu preciso analisar. Por que eu fiz uma live no meu Instagram, psicóloga Gisele Medina, falando sobre traumas herdados. Então, por que eu tô sempre irado? Por que eu sou muito irritada? Por que eu sou muito reativa? Eu posso ter dado essa memória de insatisfação, indignação, injustiça, e eu ajo dessa forma, mas não foi comigo. Eu não fui injustiçada, eu não fui tratada da mesma forma que os meus pais para eu estar agindo desse jeito. Então eu vou dizer para minha mente: você não precisa ser desse jeito. Essa ira não pertence a você. Você vai ter que trabalhar esse gatilho que te faz ficar dessa forma, que faz você ser complicada demais para se relacionar com as pessoas, que faz você ser muito boa, porque também tem os outros extremos, ser muito passiva, tá sempre alguém passando a perna em você. Precisa fazer uma análise profunda dos seus comportamentos e o que leva você a ter esses comportamentos. Lucas 5, 37 e 38. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Eu só vou ser uma nova criatura. Eu só vou ter prosperidade na minha vida. Eu só vou ser diferente dos meus antepassados se eu renovar a minha alma. Se eu querer nascer de novo, se eu querer fazer diferente, se eu querer buscar um tratamento para me trazer para a realidade de hoje, para eu saber qual é a minha verdadeira essência, para eu descobrir quem realmente sou eu, fora dessas influências herdadas. Somos incentivados por Deus, esse versículo já diz tudo, né? Somos incentivados por Deus a nos desenvolvermos como pessoa. Ele não quer que a gente fique parado no tempo, fazendo tudo igual a todo mundo. Ele quer que a gente tenha sabedoria. Gente, Provérbios fala sobre sabedoria muito. Fala muito sobre ter sabedoria. O que é ter sabedoria?
se questionar, não fazer tudo que vem na sua cabeça, se perguntar antes se é aquilo mesmo. Não adianta você reclamar se você não tem mudança de comportamento. Ao contrário, quanto mais você reclama, mais você retrocede. Reclamação, murmuração sem movimento faz você voltar para o final da fila. Faz você ficar girando em círculo, igual as pessoas o pessoal lá no deserto. 40 anos girando em círculo, porque só sabiam reclamar e não tinham a visão para mudar, para fazer coisa diferente. O diabo só entra nas nossas vidas se nós abrirmos brechas. O problema todo não é o diabo, é o nosso pecado. São as nossas atitudes. Se nós abrirmos qualquer brecha, ele entra, ele rouba, ele devora, ele acaba com tudo na nossa vida. Quais são as brechas que eu estou abrindo para o diabo entrar na minha vida? Quais são as brechas que eu estou abrindo? Pergunta para você mesmo. Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que eu acho que não tem nada a ver? E o diabo aproveita-se daquilo para roubar as minhas bênçãos? Porque a provisão de Deus, ela acaba não vindo se eu tiver sob influência do diabo, sob influência do adversário das nossas almas. Existem coisas que nós precisamos passar para amadurecer. A questão é, se você não amadurece, aquilo vai se repetir. Enquanto você não aprende com a situação, aquilo tende a se repetir na sua vida e passar para os seus descendentes. Como que você quer que seja a sua vida daqui para frente? Se você quer ser diferente, se você quer mudar, se você quer quebrar esses ciclos e começar uma história nova, você vai precisar fazer movimentos diferentes, ter atitudes diferentes, formas de pensar diferentes, acabar com as crenças limitantes que estão dentro da sua cabeça, investigar quais são essas crenças limitantes, investigar quais são os pensamentos que estão vindo dos seus familiares, que estão travando a sua vida, quais são as influências dos meus antepassados que estão travando a minha vida. Faz esse trabalho de investigação. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure um profissional especializado nessa área. Você pode me chamar no privado e falar: quero saber mais sobre isso. Quero saber mais sobre como é o tratamento para quebrar esses ciclos transgeracionais na minha vida. E aí eu posso te ajudar. Você pode ter muita dificuldade de fazer isso sozinho. Nós começamos pela nossa árvore genealógica. A gente faz uma investigação da sua árvore genealógica. E a partir daí, a gente entra com os movimentos de mudança. Nós usamos exercícios, nós usamos atividades para você colocar em prática e vão levar a sua mente a outros patamares, mudar a percepção da sua visão,
está totalmente entorpecida no passado dos seus familiares. Se você se identificou com o que foi falado aqui, se você se lembrou de algum tipo de repetição que houve na sua família, se você acha que a sua vida está de alguma forma travada ou se tem algo na sua vida que está se repetindo várias vezes, me chama no privado e vamos falar sobre isso. Vamos se abrir para a mudança, se abrir para o nascer de novo, se abrir para um renascimento emocional e assim ter os resultados que tanto nós desejamos para nossas vidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para encerrarmos? As pessoas que estão online têm alguma dúvida sobre o que foi falado aqui? Podem deixar mensagem. Então, a conclusão existe uma solução, existe uma saída para não repetir os padrões familiares, para que não venham sobre mim essas famosas maldições hereditárias. Então, durmam com Deus, fiquem na paz e passem adiante essa live, compartilhe com seus amigos, porque pode ser o que faltava para ter um despertar na mente dos seus amigos. Cada pessoa vai raciocinar de uma forma o que foi falado aqui. Assistam novamente a live para vocês entenderem melhor, que é um assunto complexo. Boa noite, Luciene. Que bom que você gostou. É um assunto complexo, gente. É um assunto complexo que precisa ser ouvido mais de uma vez para o seu cérebro entender. Quando eu levo conhecimento para o meu cérebro, eu abro as janelas para as mudanças. A fé vem pelo ouvir. A fé em tudo vem pelo ouvir. Então eu escuto um ensinamento e eu abro os meus olhos para aquilo e eu enxergo aonde eu preciso mudar. Cleide, ótimo, que bom que você gostou. Isso aí, vai ficar gravada a live, ouçam e façam suas anotações em casa. Anotem que vierem na sua mente, que houve na sua família, que se repetiu. Então, assim, não é só um evento grave, entendeu? Eu não falei aqui os exemplos, né, diversos, como mortes prematuras, perdas gestacionais, também são. Por que acontecem essas coisas? De alguma forma, o seu corpo entende que é um perigo estar grávida, e o corpo expulsa, o próprio corpo dá um jeito de expulsar aquele bebê. Então as pessoas têm perdas gestacionais, né? Os nenéns nascem antes da hora por causa do próprio pensamento do cérebro. O nosso corpo, ele só pensa em sobreviver, ele quer que você sobreviva. Então, se ele imagina que algo não é bom para você, que vai te fazer sofrer, ele vai querer expulsar aquilo, entendeu? Então, quando a pessoa está grávida, ela também precisa
fazer todo um processo mental de que ela está segura, que é realmente bom estar grávida, que aquela criança não vai trazer sofrimento. Ela precisa fazer todo um processo para aquele corpo se sentir seguro em ter essa criança. Então, escassez, problemas com conflitos, de brigas, divórcios, violências, abusos, essas coisas que se elas se repetem na família, é porque está instalado dentro da mente um padrão que precisa ser quebrado. E que não vai ser só você orando, você vai ter que fazer um processo de enxergar isso tudo. Às vezes a gente faz um processo na terapia, né? De você enxergar a dor desses antepassados. Que não foi vista essa dor. Então aquela mãe ou aquela avó que sofreu tanto, nunca colocou para fora, nunca foi validada o que ela sentia. Você precisa olhar para isso, você precisa dar sentido a isso, para você não sofrer da mesma forma. Quando eu ajo diferente, eu quebro o padrão. Entendeu a chave? A chave é a mudança de comportamento. Quando eu mudo e faço diferente, eu fecho esse ciclo, eu encerro essa luta de episódios tristes da minha família. Quando fecha em mim, meus descendentes também ficam imunes. Agora, tem uma curiosidade. Por que algumas pessoas não herdam nada? Existe uma pesquisa, um pesquisador, que ele diz que quando a mulher está grávida e ela toma alguns tipos de vitaminas, aquela vitamina cria uma barreira impermeável contra as proteínas, que essas memórias são chamadas de proteína na biologia. Cria essa proteção e essas memórias não são passadas para essa geração. Por isso que algumas pessoas não herdam. Porque houve uma mudança ali na genética, na hora da formação. Alguma substância que a pessoa tomou criou uma barreira impermeável que não levou essas memórias para essa pessoa. Tá vendo como não é só espiritual? Tem a biologia envolvida? Para encerrar, eu vou falar o mesmo exemplo que eu dei ontem na live que está gravada lá no meu Instagram, psicóloga Gisele Medina. Essas pesquisas foram feitas com animais, para saber sobre a repetição, entendeu? Então, tem muitas pesquisas, foram feitas com macacos, com camundongos, com ratos. Eles pegavam um rato e eles aquele rato tomava um choque e sentia um cheiro. Eles colocavam um cheiro no ambiente e davam um choquezinho no rato. Aí esse rato percebeu que esse cheiro estava relacionado ao choque. Quando ele sentiu o cheiro, antes mesmo de vir o choque, ele já se comportava com o mesmo comportamento do choque. Então ele ficava trêmulo, ele se estribuchava, ficava estressado quando ele sentiu o cheiro, como se ele já estivesse levando choque. Lá na frente, os filhotes desse rato, que não estavam com ele naquela época, foram separados desses ratos, criados em outro ambiente.
ao colocarem o cheiro no ambiente, esses mesmos ratinhos tinham os mesmos comportamentos dos seus pais, mesmo eles não sabendo que os pais passaram por aquilo. Eles também se estressavam e ficavam irados e com comportamentos muito estranhos quando eles jogavam um spray com aquele tipo de perfume. Então eles perceberam que as pessoas herdam também memórias, herdam também traumas. Teve uma outra pesquisa com macacos, que os macacos, eles molhavam a batata na água salgada para comer. Seus filhotes foram criados em outro lugar, foram separados dos pais e tinham o mesmo comportamento dos pais, de molhar a batata na água salgada para comer. Então, assim, foram vários experimentos, né? Então, tudo que é científico há uma pesquisa. Aí essas pesquisas geralmente são com animais. Então, se teve um resultado com os animais, eles deduzem que também com o ser humano há, porque o animal irracional consegue ter as mesmas memórias, né? Imagine o ser humano que intensifica ainda mais o que vem a ela dentro, o que vem a nós dentro da nossa mente. Me chama no privado, Cleide, que a gente pode falar sobre isso. Então, a repetição, essa questão, né, aí fugindo aí dessa maldição, né, que a Bíblia não, as pessoas cristãs, né, a maioria, elas vão mais para aqueles assuntos mais graves, eles consideram maldições aquelas coisas mais graves, mas isso se vai para todos os tipos de comportamento. Não precisa ser, até o hábito de murmurar, Talvez você seja murmuradora porque a sua avó ou a sua bisavó era assim. Ela lidava com as coisas só reclamando. Era um modus operandi dela. Seu cérebro trouxe isso dela. Mesmo que você nunca tivesse conhecido. Então, mesmo que você nem conheça, por exemplo, você foi adotado. Você pode ter várias repetições de pessoas que você nem conheceu na sua família. Pode ser amenizado porque você foi criado por outras pessoas, mas as memórias estão lá dentro. Tem muitos exemplos, porque não dá para falar tudo aqui na live. Futuramente eu posso fazer uma outra live para falar mais exemplos da vida, né? Mas existem muitos exemplos de repetições. Vou falar rapidinho um exemplo meu. As pessoas a maior parte da minha família, tanto paterno quanto materno, eles se deslocavam dos lugares. Então, existia um padrão dentro do meu contexto familiar de mudança de lugar. Se algo não estivesse indo bem, as pessoas iam embora para outro lugar, mudavam para várias cidades. Então, a minha avó paterna se casou com um homem que veio de um outro lugar. E aí depois, a minha avó materna, as coisas não estavam dando certo no estado que eles moravam, foram embora para outro lugar também. Minha mãe se casou e ela e o meu pai se mudaram
também para outro lugar. Meus tios paternos, principalmente, tiveram muita rotatividade de mudanças. Então, o perfil era, não tá dando certo aqui, vamos para outro lugar, vamos mudar. E eu tinha um pensamento de sair da minha cidade, porque eu não estava vendo as coisas acontecerem. E o primeiro pensamento que vinha na minha mente sempre era: você precisa ir embora daqui. Aquele pensamento era uma herança transgeracional. Era uma herança que eu trouxe dos meus antepassados, dos meus familiares, um modo de fazer. A herança é como se fosse um modo de fazer. Não tá legal, você tem que ir para outro lugar. Eu não sabia nada sobre isso. E eu acabei indo embora para outro lugar, assim como principalmente como meu avô paterno, ele largou toda a família e foi embora para outro estado, sozinho. Ninguém até hoje conhece nenhum parente dele. Eu fiz a mesma coisa, saí do meu estado e fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha parente nenhum. Parece uma loucura. Hoje, eu pensando, eu fui totalmente guiada por esses padrões e pelo meu inconsciente. Eu não fui racional, eu não fui eu ali. Hoje eu já não tomo esse tipo de decisão, porque eu sei que não vem de mim. Vem de um pensamento de como eles agiam com as coisas, de como meus antepassados reagiam diante das dificuldades, se mudando. Minha ficha só caiu depois que eu comecei a estudar sobre psicogenealogia e sobre os padrões de repetição. E aí eu fui ver que eu não estava fazendo o que era realmente uma decisão minha, e sim dos meus avós. Eu repeti literalmente o que o meu avô paterno fez. É impressionante, impressionante. Existem vários casos. E você com certeza tem algum caso de repetição na sua vida. Então vamos encerrar. E qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado ou no meu WhatsApp. Tem um link na bio que vai direto para o meu WhatsApp. Vocês podem me chamar lá ou no bate-papo aqui do Instagram. Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quando vocês forem orar, peça a Deus para dar discernimento, para entenderem quais são os pensamentos que realmente vêm dele para você. E ora nesse sentido de quebra de padrões. E começa a falar com você: eu construo uma nova história. Eu não sou os meus pais, eu não sou os meus bisavós, eu não sou a minha avó e a minha mãe. Eu sou uma nova criatura em Cristo. E eu vou fazer tudo diferente. E eu vou ser tudo que eles não foram, positivamente falando. Eu vou ser o sonho dos meus antepassados. Fiquem na paz. Beijos.